Graças e paz, aqui é seu irmão Ney Belas. Estamos aí nesse domingo, tendo essa oportunidade de mais uma vez estarmos unidos compartilhando da palavra de Deus. Acompanhe comigo, nós vamos estar lendo ali em Êxodo, capítulo 17, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 13. Êxodo 17, de 11 a 13. Bem, vai dizer assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso o tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém? Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus, te louvando, te exaltando, glorificando o teu santo nome, Senhor. Clamo a ti agora, bom Pai, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, quebrantando o nosso coração, Senhor, e nos conduzindo à tua presença através da ação do Espírito Santo de Deus, Senhor. É a oração que eu te apresento e desde já, Pai, lhe agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Nós estamos aí hoje, ainda vivendo esse momento aí do confinamento, ainda um pouco assustados, Afinal, é algo totalmente antinatural, nós fomos cerceados, nós fomos tolhidos da nossa liberdade. Hoje o nosso viver é cercado, de muito medo e insegurança. Então o Senhor me levou a essa passagem quando fala do povo de Israel, recém-liberto do Egito, ainda vivendo suas primeiras dificuldades nesse momento no deserto, e é quando eles, estando ali em Refidim, que é conhecido até como lugar de descanso, eles haviam há pouco recebido maná, e em Refidim eles receberam a água que nasce da rocha, que Moisés, por orientação de Deus, fere a rocha, e eles têm água, e finalmente eles estão repousando após aquela fuga do Egito, aquela coisa toda, e de repente eles vêm a ser alvo dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade do deserto que nós poderíamos colocar eles como salteadores, saqueadores, e vendo aquela nação de Israel ali, eles vão decidir atacá-los. Amaleque, inclusive, como um dos seus significados, é maldição, é algo ruim que vem sobre, e ali aquele povo volta-se, para Moisés, que orienta, vamos à batalha, orienta que Josué liderasse essa batalha, e ele fala para Josué: eu vou estar do alto do outeiro, ali do alto do monte, e eu vou estar ali com um cajado sobre vocês, abençoando vocês, e vocês vão prevalecer. Mas já tentou ficar com a mão estendida algum tempo, A gente sem segurar nada e só com a mão estendida já é difícil. Então Moisés contou com a ajuda de Arão e Hur, que o sustentaram, colocaram uma rocha para que ele pudesse se assentar, sustentavam seus braços, de modo que quando o povo olhava no outeiro, via Moisés ali com o cajado estendido, e aquilo lhe servia de rigor, de renovo de forças, e eles realmente se sentiam abençoados, estavam sendo abençoados, e ali eles prosseguiam, e como diz o texto, vieram a desfrutar da vitória. E aí, Deus me trouxe a esse momento que nós estamos vivendo, onde nós temos orado, onde nós temos clamado ao Senhor, principalmente pelo fim dessa bendita aí, para não falar o contrário, dessa pandemia que realmente tem nos afligido, tem sido alvo realmente de nossas orações, no sentido de que suma daqui, que passe por nós, Mas o fato é que é um inimigo inevitável. É um inimigo inevitável, assim como foi Amaleque. Eles estavam ali no deserto, eles estavam como alvos para aqueles saqueadores, e ali eles tiveram que contar com a força, sim, deles, a fé deles, mas principalmente com o livramento de Deus. E Moisés, algo importante para a gente entender, que nesse momento, nesses primeiros
momentos no deserto, Moisés representava a própria presença de Deus entre o seu povo. Moisés, o amigo de Deus, naquele momento ali, nesses primeiros passos, ainda não existia nem a Arca da Aliança, né? Então, nesses primeiros passos, o cajado e a presença do próprio Moisés representavam a presença de Deus que caminhava junto ao seu povo. Nós temos hoje a presença do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que se converteram. Hoje, nós temos realmente aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e receberam em suas vidas uma nova oportunidade, uma nova vida, e têm sido nutridos na sua fé, não é isso? Têm sido nutridos através da palavra, através realmente da oração, através da perseverança, da resiliência de nunca desistir, nós temos sido realmente abençoados pelo Senhor. Mas algo que me chamou muito a atenção nesse texto, e algo que eu queria que despertasse em cada um de nós, realmente igreja do Senhor, povo santo, é a necessidade que Moisés, enquanto homem, enquanto pessoa ali, ele precisou da ajuda de Arão e Hur, pois a força do seu braço não era capaz de se manter ali por toda aquela batalha. Você vê que a batalha percorreu todo um dia, né? E ele não teria sido capaz, era um homem de certa idade, mesmo que fosse jovem ali, sozinho ele não teria conseguido. Assim como eu, nem você, sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue, nós precisamos de ajuda. Primeiramente, da ajuda de Deus. E essa nós vamos encontrar na sua palavra, seja em breves passagens, em livros inteiros, né? Em toda a Bíblia, na nossa leitura, no modo como vamos lendo de forma orativa, na hora que nós lemos na reverência, né? Onde nós oramos antes de começar a leitura e pedimos que Deus fale ao nosso coração através da leitura da palavra, onde nós, através da prática da oração, né? Da busca diária, mas entenda também, eu faço questão, orar não é falar com Deus, ter um diálogo, estabelecer um relacionamento com Deus. Não use desse relacionamento, dessa oportunidade que nos foi dada de termos essa comunhão com o próprio Deus, de ser um mero pedinte. Não seja um mero pedinte. Tenha um relacionamento com o Senhor, compartilhe com Ele, fale com Ele também das suas alegrias, fale com Ele dos seus sonhos, fale com Ele dos seus projetos, dos seus planos. Né? Apresente para o Senhor tudo aquilo que você almeja realmente alcançar, desde que com a bênção dele. Né? Moisés, algo interessante, em dado momento, o povo rebelde, ele chega, né, na presença do Senhor, ele subiu um monte, e Deus fala, ó, Moisés, vou mandar um anjo, esse povo é muito rebelde, eu não vou mais acompanhar vocês não. Mas Moisés fala, não, se o Senhor não for, nós não iremos a lugar nenhum. Porque é aquele que tem um relacionamento, é aquele que ele não quer simplesmente estar com Deus pelo que Deus pode dar, mas ele quer estar com Deus por quem Deus é. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Salvador. A pessoa de Jesus foi aquele que subiu na cruz do Calvário e pagou com sangue pela minha e pela sua vida. Ele nos ama, Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós devemos ter isso em mente. Que nós não estamos ali como naqueles filmes, desenhos animados, né, que se esfrega uma lâmpada e vai sair dali uma criatura mágica onde você vai fazer todos os seus pedidos. Deus é, antes de tudo, o nosso amigo. Antes de tudo, é aquele que nós devemos buscar ter um relacionamento sincero, um relacionamento fiel, né? Onde ele possa também, como ele fazia com Jó, esse aí é o meu servo, valoroso, entendeu? De modo que ele possa afrontar o próprio inimigo. Fala o quê? Meu servo ali, eu sei quem ele é. E Deus, ainda que ele conheça todas as coisas, ele saiba tudo, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele escolheu ter um relacionamento comigo e com você. E aí também, além de palavra, oração, vai falar do nosso
testemunho de como nós somos. E aí, novamente, a gente volta ali para o texto e começa a compreender um pouquinho que quando as pessoas olham o modo como nós agimos, o modo como nós nos relacionamos com Deus, isso afeta a vida delas. Entenda, o povo olhava para Moisés no alto do monte e tinha certeza de que ali estava o homem de Deus intercedendo por eles. E viam, através do aumento da sua fé, né? Jesus fala que se a nossa fé for grande o bastante, ela poderá arrastar um monte. E eles aumentavam a fé ao ver o testemunho de Moisés. Será que eu e você, o nosso dia a dia, o nosso testemunho, a forma como nós somos percebidos pelas outras pessoas, tem apontado para Deus? Será que as pessoas, quando olham para mim e olham para você, elas veem motivo para que a sua fé aumente? Elas veem que Deus realmente é Deus em suas vidas? Será? Às vezes a gente é consumido pela aflição, às vezes nós somos consumidos até mesmo pela rotina do dia a dia. Nós não percebemos, mas o dia a dia ele nos consome. Eles tiram de nós, né, os momentos difíceis, os momentos de aflição, sem que nós acordemos para isso. Esses momentos de aflição tiram de nós a fé, esvaziam de nós a nossa firmeza, o nosso compromisso com Deus. Se nós somos amigos de Deus, nós fazemos aquilo que Ele nos manda. Nós cumprimos os seus mandamentos. É o que a palavra nos ensina. Mas às vezes a gente tem desviado os olhos da cruz, né? A palavra vai nos ensinar a mantermos os nossos olhos fixos na cruz. Fixos na cruz é fixos na própria pessoa do Senhor Jesus. É certos de que a nossa salvação, mais não, de forma nenhuma é mérito nosso mesmo, né? Mas depende unicamente da nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. Nós que cremos que Ele pagou o preço de sangue pela nossa salvação, devemos exercitar isso, não somente no sentido de quem almeja um prêmio, né? Ao ganhar algo, mas no sentido de que, agora há um caminho para um relacionamento com Deus. Nós temos que entender. É algo que às vezes eu fico maravilhado, e talvez os irmãos estejam assim, poxa, do que o irmão Ney está falando dessa forma? Eu fico maravilhado com a forma como Deus escolheu se relacionar com cada um de nós. É uma forma individual, uma forma pessoal. É algo que nunca antes de Jesus isso aconteceu, a não ser com os escolhidos ali, os profetas realmente do Senhor, né? Aqueles homens foram separados um a um ali para poder justamente agir sobre todo o povo, agir sobre toda a história, né? E conduzir a humanidade cada vez para mais próximo dele. Mas a partir do derramar do Espírito Santo de Deus, esse relacionamento se ampliou, onde uma pessoa que, se não fosse realmente pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, que nem de longe eu mereço, eu nunca poderia estar na presença do Senhor dessa forma. É algo que nos escapa. Eu estava lendo ali a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e um versículo falou muito ao meu coração. Paulo estava ali orientando, né, a igreja em Tessalônica, e nesse versículo é do capítulo 3, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Você entende isso? Quando fala que Deus nos confirmará, nos dará firmeza, o Senhor é quem nos dará firmeza e nos livrará do mal. Paulo orientando a igreja, fica tranquila. Apesar de toda a dificuldade, de tudo que realmente vem sobre nós,
É o Senhor quem vai te firmar, é o Senhor quem vai te livrar do mal. Não vamos ser eu nem você. Não é pela nossa força, não é nossa perspicácia, nossa inteligência, mas é pela ação do próprio Deus. Mas há necessidade de nós nos achegarmos a Deus para que o inimigo fuja de nós. É o que o texto vai nos ensinar. Achegai-vos a Deus e o inimigo fugirá de vós. Será que nós, em meio a essa aflição toda, será que nós, em meio a essa dificuldade toda, né? E se você for lembrar que desde o começo do ano de 2020 a coisa não está fácil, né? E eu volto a lembrar, tem muita gente achando que isso já é o final dos tempos, isso aí são os sinais do fim dos tempos, e na verdade nem é fim dos tempos, né? Da consumação dos tempos, porque Deus continua tendo planos, não vai acabar não, a igreja vai continuar com ele, e ele tem muita coisa ainda a realizar. Então vamos ficar atentos que esses sinais já são dolorosos, já são aflitivos, mas nós temos de estar aproveitando esse momento para aumentar a nossa fé e nos prepararmos verdadeiramente se houverem dias ainda mais difíceis. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas antes e acima de tudo, com Deus, nós podemos todas as coisas. Lembre-se de Daniel, que foi livre, né? Foi liberto, teve o livramento dentro da gruta dos leões, dentro da cova dos leões. Se você lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram livramento dentro da fornalha. Ou seja, em situações onde, pela lógica, pelo que se esperava, seria o lugar de encontrar a morte, e foram o lugar onde eles encontraram Deus. Foi o lugar onde, em vez do fim de suas vidas, se tornou um novo começo, um novo recomeço. Uma oportunidade de serem vistos e Deus ser exaltado. Será que, na minha e na sua vida, nesse momento de aflição, a glória do Senhor, a presença de Deus em nós tem sido exaltada? Uma reflexão, algo que a gente tem que buscar. A mensagem de hoje, ela tem por objetivo você entender que ainda que você esteja passando por algo muito difícil, um momento de muita angústia, e eu sei que muitos de nós estão passando por muita angústia. É difícil, irmãos, eu não estou dizendo e nem estou menosprezando a dificuldade do momento. Mas se nós focarmos nossos olhos na cruz, se nós aumentarmos a nossa fé através da ação do Espírito Santo de Deus, que vem a nós, que se fortifique em nós, através da leitura da sua palavra, através da prática de oração, através de um testemunho digno e fiel, quando nós damos espaço para Deus, Deus é quem nos firma, Deus é quem nos livra do mal. Não será pela força do nosso braço para que não nos gloriemos, mas será motivo de glória para Deus. Não abra mão da oportunidade do relacionamento com Deus. E algo que eu comecei a dizer no início, acabei não falando, quando nós falamos ali que Moisés contou com a ajuda de Arão e Ur, que eu e você possamos ser o Arão e o Ur de alguém. Seja dos nossos pastores, seja do nosso irmão, seja da nossa irmã, né? Seja daquele que ainda está conhecendo, seja daquele que ouviu falar de Jesus, que nós possamos ser aqueles que apresentam uma alternativa, que ajuda a sustentar o braço, que ajuda a passar pelo momento difícil. Nós somos, como o Senhor nos ensinou, a igreja é um corpo com muitos membros, onde o nosso objetivo é nos sustentarmos, é nos suportarmos uns aos outros, darmos suporte para que possamos passar por momentos como esse, momentos de luta, momentos de aflição, mas apoiados, não livres, não soltos assim, mas contando com a intercessão de Deus e pelo abraço amigo, ainda que hoje eu não possa te abraçar fisicamente, mas nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos fazer uma ligação, nós podemos realmente incentivar as pessoas, sejam as mais próximas, sejam as mais ou menos próximas, que estão só ao contato virtual, eletrônico, mas que nós possamos estar
exercendo aquilo que Deus nos permitiu fazer. Sermos realmente ajudadores da obra, sermos verdadeiramente reconhecidos como amigos de Deus, aqueles que fazem aquilo que está ao nosso alcance, confiando no poder e na ação do Espírito Santo de Deus, que nunca nos abandonou, nunca há de nos abandonar. O Senhor é fiel e Ele é eterno. Ele é antes do começo e estará sempre após o fim. O Senhor, Ele é Deus. Amém? Vou deixar um versículo, os irmãos sabem, eu gosto de deixar um versículo para a gente fechar, né? E aí eu peço para você abrir aí a sua Bíblia e deixar marcadinho, uma passagem muito conhecida, mas que é para a semana, para a gente ficar lembrando, né? E se possível, compartilha com os irmãos, compartilha essa mensagem, né? Que possamos estar levantando o astral, como dizem, né? Levantando o bom ânimo dos nossos irmãos e amigos, para que sejamos juntos capazes de passar por essa batalha. Vou deixar João 16:33, que vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Se Ele venceu o mundo, com Ele nós somos mais do que vencedores. Tome posse, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus e essas aflições já foram vencidas. Amém? Vamos orar e eu desde já, clamo que você esteja recebendo com renovo de forças, que você esteja aí já pensando como é que você vai abençoar a vida do seu mais próximo aí. Amém? Senhor amado, Pai querido, Jesus, muito obrigado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a sua destra tem sido fiel. Ó meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja agora alcançando os corações, Senhor, de todo aquele que ouviu essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor esteja mudando, Senhor, realmente, meu Pai, quebrando cativeiros, meu Pai, oh Deus, trazendo libertação de pensamentos, meu Pai, livrando do vício, meu Pai, livrando, Senhor, da escravidão do pecado, meu Deus. Esteja com cada um deles, meu Pai, que essas palavras, Senhor, sejam ungidas pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, pelo Teu poder, meu Pai, e que seja um instrumento de bênção, meu Pai. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o seu povo, agora e para sempre. Amém?